Bom dia, irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, no qual nós temos tratado da história de grandes heróis da fé, grandes homens de Deus, que foram usados por Deus para fazer grandes coisas, mas que cada um deles teve situações adversas em sua vida, situações de dificuldade que enfrentaram, e que Deus fez grandes coisas através da vida deles, também através dessas dificuldades. E hoje a gente vai tratar da vida de Elias. Eu gosto sempre de trazer uma questão de contexto histórico para a gente poder compreender melhor daquilo que nós estamos abordando. E Elias, ele estava vivendo um período onde o rei de Israel, Acabe, havia se casado com Jezabel, e Jezabel era uma mulher muito influente politicamente, e ela, vindo de outra nação, ela influenciou Israel de modo com que Deus Baal passasse a ser adorado ali, os profetas do verdadeiro Deus, o Deus de Israel, eles fossem perseguidos. E Elias, como um desses profetas, ele se viu numa situação onde estava completamente sozinho, onde os profetas do verdadeiro Deus tinham sido perseguidos, mortos, e ele se encontrava naquela situação totalmente contrária, ameaçado de morte por Jezabel. E isso fez com que Elias tivesse medo, fez com que Elias em algum momento retrocedesse, mas Deus estava cuidando dele em todos esses momentos. E é disso que a gente vai tratar nessa aula, que é a aula 6, que fala quando a adversidade é a falta de reconhecimento. Eu gosto também de sempre trazer esse contexto para a gente poder entender, mas o assunto que a gente quer tratar hoje é sobre aquilo que aconteceu no coração, no interno de Elias, porque ele se viu numa situação onde ele estava fazendo grandes coisas em nome de Deus, Deus estava direcionando, mas não havia nenhum tipo de reconhecimento. E muitas vezes na nossa vida nós passamos por momentos que de fato somos direcionados por Deus, mas nós não vemos muitas vezes os resultados imediatos disso. E muitas vezes pessoas podem se opor a nós dentro da nossa própria casa, e nós podemos ser grandemente criticados por falhas que temos. Nós hoje nas redes sociais nós podemos expor alguma opinião, falar sobre algo, e vir uma enxurrada de comentários contrários àquela posição nossa, e às vezes é uma posição correta, coerente, mas existe muitas vezes na nossa vida, nós muitas vezes nos sentimos sozinhos, nós muitas vezes enxergamos que as estruturas, as coisas parecem que estão numa posição contrária a nós, assim como Elias viveu. E o propósito da aula de hoje é tratar essas questões do nosso coração, para a gente venha entender o propósito de Deus na nossa vida, mesmo quando nós nos sentimos sozinhos, sentimos que as coisas e as pessoas estão contra nós, que nós não temos reconhecimento através daquilo que fazemos, e que Deus possa tratar no nosso coração da maneira correta, para que nós venhamos compreender qual é a vontade dele através dessas dificuldades. A gente vai ler o texto que se encontra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 14. Mas antes disso, nós vamos orar e pedir que o Senhor esteja nos direcionando mais essa aula. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, te bendizer, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos diante da palavra do Senhor, de podermos aprender um pouco mais sobre aquilo, Pai, que o Senhor fez na vida de homens, Pai, e mulheres que te serviram, Pai, que dedicaram suas vidas a te louvar, a te engrandecer, Pai. Tu és digno, Pai, de todo louvor, de toda adoração. Toma, Pai, as nossas vidas em Tuas mãos, nos dirige, Pai, para que nós venhamos compreender verdadeiramente qual é a Tua vontade, para que nós venhamos tratar no nosso coração coisas, mazelas, que ainda não foram tratadas, e que em tudo isso, Pai, o Senhor seja louvado, o Senhor seja glorificado. Te agradecemos por tudo, em nome do Seu Filho amado Jesus, Pai. Amém. Como disse, o texto se encontra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 14.
É um texto que sintetiza essa questão de Elias. Vamos ler. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar-me a vida. Esse é o momento onde Elias estava se direcionando ao próprio Deus, estava orando, falando com Deus, e estava tentando entender aquela situação. Para quem não sabe, Elias tinha sido ameaçado de morte por Jezabel após o encontro ele com os 450 profetas de Baal. Deus fez cair fogo no altar, Deus testificou o ministério de Elias, mas ainda assim ele está sendo perseguido, estava enfrentando essa questão de embate, e isso frustrou muito Elias. Elias fugiu, se isolou, e Deus foi até ele, Deus foi falar com ele, porque ele estava desejando a própria morte, porque ele não queria mais. E isso nos mostra a primeira coisa que nós precisamos entender através dessa lição. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus não nos abandona. A gente pode estar passando por um momento de dificuldade, aí você pensa assim: não, tudo isso que eu tenho feito, tudo isso que eu tenho pensado, tenho sonhado, são coisas que Deus colocou no meu coração, mas as coisas não acontecem. Aí você se pergunta: será que é Deus mesmo? Será que eu estou cumprindo a vontade de Deus? Porque as coisas não estão acontecendo. E muitas vezes a nossa vontade pode ser de desistência. Você pode estar ajudando uma pessoa e essa pessoa simplesmente se voltar contra você. Ela está mal, ela está passando um momento de dificuldade, ela se volta contra você, bota a culpa em você. E aí você se pergunta: mas gente, eu estou fazendo tudo certo, estou me sacrificando, estou me doando por essa pessoa, estou tentando fazer com que as coisas deem certo, essa pessoa se volta contra mim. Eu tenho buscado cumprir os propósitos do Senhor, mas as coisas não acontecem. E isso dá vontade de desistir das pessoas, dá vontade de desistir. Se você tiver um ministério, um chamado, dá vontade de desistir. Mas a questão que nós precisamos entender é que Deus não desiste de nós, e assim como Ele não desiste de nós, Ele não nos abandona, Ele deseja que nós tenhamos uma fé que seja perseverante, que nós tenhamos uma postura na nossa vida no qual nós vamos enfrentar as dificuldades, mas que nós vamos enxergar que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele nos ama e que Ele não nos abandonou, independente das situações muitas vezes difíceis que nós venhamos enfrentar. Essas situações difíceis muitas vezes são propósitos do próprio Senhor para nos edificar. Existem dificuldades que a gente sabe que não são do agrado de Deus. Todos nós passamos por situações negativas que a gente sabe que não é da vontade de Deus que nós venhamos passar por elas, mas Deus permite para que nós venhamos aprender, para que nós venhamos posteriormente edificar a vida de outros através disso. Quando a gente enxerga essa questão, essa passagem da vida de Elias, onde ele se isolou e Deus foi até ele, nós vemos o cuidado, o amor de Deus, porque Deus tinha feito algo grandioso e Elias foge diante da ameaça. Deus poderia chegar e falar, vamos dizer, no sentido de exortação, mas Deus chega suave para Elias. E Deus restabelece o ministério de Elias naquele momento, porque Deus continua sempre se importando com cada um de nós. Quando nós falamos do sacrifício de Cristo, nós sempre trazemos à memória aquela ideia que Paulo sempre enfatiza nas suas cartas, que nós éramos rebeldes, nós éramos contrários a Deus, e através de uma graça, através de um amor que não nos abandona independente das nossas atitudes, Deus nos amou, Deus nos resgatou, Deus nos fez trilhar o caminho da salvação e viver com Ele, sermos participantes do seu reino, o reino que não é só na eternidade, mas o reino que funciona aqui e agora. Nós temos vida com Deus, vida em Deus, nós experimentamos essa dádiva, e é através disso que nós
vamos compreender que Deus não nos abandona. E isso nos leva ao segundo ponto, que com Deus nós esperamos o medo, porque é através de você saber que Deus não te abandona, que Deus está cuidando mesmo nos momentos de dificuldade, é que você consegue superar as dificuldades, consegue superar as adversidades. Elias teve medo, Elias fugiu, Deus foi até Elias. E quando Deus vai até Elias e restabelece Elias, a sua missão, Elias experimenta algo grandioso. Elias volta ao ministério, Elias passa o cajado, vamos dizer assim, para Eliseu. Elias, ele sobe através do fogo, como se fala, uma carruagem. O que isso nos mostra, sabe, pensando em tudo aquilo que Elias tinha vivido, todo o medo que ele sentiu, essa experiência, essa situação nos mostra a grandeza do amor de Deus que nos faz superar as dificuldades. Você enfrentar uma situação onde as pessoas são contrárias a você não é fácil. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Quando uma pessoa diz algo positivo, isso ressoa grandemente para mim, eu me sinto muito feliz. Mas quando uma pessoa fala algo negativamente também, isso eu posso, claro, analisar e trazer de uma maneira com que seja analisar um pensamento crítico e crescer através disso. Eu sempre gosto de fazer essas coisas. Mas quando é uma palavra direta, uma palavra onde isso muitas vezes acontece dentro de casa, porque dentro de casa há mais intimidade, as pessoas falam coisas sem pensar. Quando se fala alguma coisa, aquilo fere mais. E ele estava passando por esse momento de pessoas contrárias. É o rei, é a esposa do rei, é uma pessoa de poder, sabe? A nação toda tinha parado de adorar o Deus verdadeiro para adorar Baal, porque tinha sido instituído esse culto. E aquilo se tornou uma opressão no coração deles. Aquilo se tornou algo grandioso e negativo. Mas quando Deus vai até Elias e Elias vê o agir de Deus em sua vida, isso dá força para superar o medo. Então muitas vezes você pode estar passando por esse momento hoje de quarentena, de incerteza, sem saber, sabe, o que será do amanhã. A gente tem visto essa questão da pandemia, infelizmente, novos casos, a gente se pergunta como é que vai ser. A questão é que se a gente buscar a Deus, se a gente entender que Deus está no controle de todas as coisas, a gente vai superar o medo, a gente vai superar essas adversidades, a gente vai superar aquilo que nos é contrário. Não importa se existem pessoas que estão falando mal de nós, se nós estamos sendo contrariados por alguém, por alguma situação, Deus vai nos fortalecer e a nossa expectativa deve estar em Deus e não nas palavras que são dirigidas a nós. Nós precisamos entender quem nós somos em Deus, porque nós muitas vezes buscamos a validação de quem nós somos através das palavras das pessoas. Se eu faço isso, se eu faço aquilo, então tal resposta precisa me ser dada. Se eu faço isso dentro da minha casa, se eu faço isso dentro da igreja, eu preciso de um reconhecimento. Então, nós muitas vezes nos colocamos numa situação onde nós estamos num pedestal. Nós nos colocamos numa situação onde nós esperamos das pessoas algo que a gente deve esperar do próprio Deus, que é a validação das nossas atitudes, daquilo que nós temos feito. Então, nós precisamos guardar o nosso coração de maneira a não deturpar a nossa fé e que nós venhamos fazer as coisas, aquilo que a gente venha viver na fé, seja pela verdade do Evangelho, seja por Jesus Cristo, e não para ter palavras, não para receber elogios, e simplesmente muitas vezes se magoar ou não querer ir mais na igreja porque nós não estamos tendo reconhecimento daquilo que fazemos. O nosso propósito é o próprio Deus, e é isso que a gente vai citar no terceiro ponto dessa mensagem, que a nossa valorização vem de Deus.
E isso é fundamental. Nós, nos tempos de hoje, nós temos muito falado, assim, principalmente da minha geração, a necessidade que as pessoas têm, que os jovens têm, de, sabe, de ter a validação daquilo que fazem. É por isso que os jovens de hoje são muito inseguros, porque eles precisam ouvir algo para poder ter força para fazer, e sempre se fala muito disso. E de fato, nós sempre pensamos naquilo que estamos fazendo, nós nos preocupamos bastante, nós estamos sempre, as redes sociais mostram que as pessoas estão sempre querendo mostrar, como se mostrar tudo aquilo que elas fazem, tudo aquilo que elas desejam e tal, como se isso fosse uma validação de quem elas são. Muitas pessoas podem tirar fotos em lugares paradisíacos, mas o coração delas está distante de Deus, está vazio de sentido, mas o que importa é mostrar, porque isso valida quem ela é, mesmo ela não sendo. Então, nós muitas vezes entramos nessa questão que é própria da cultura, e nós esperamos que as pessoas venham nos valorizar, nós esperamos que o nosso crédito, nosso valor venha daquilo que as pessoas venham dizer de nós. E a gente aprende através de Cristo, através do amor de Deus, que o nosso valor está através daquilo que Ele fez por nós, de quem Deus é na nossa vida. Porque você pode passar por momentos onde você se vê cercado de pessoas e você se vê completamente isolado porque as pessoas não te dão a atenção devida que você achava que deveria ter. Você pode se sentir muito vazio de amor, embora as pessoas te amem, mas porque você esperar que esse amor seja maior daquilo que as pessoas estão te dando. O que nós precisamos entender, irmãos, cada dia mais, é que nós somos amados por Deus a ponto de Ele ter descido nessa terra, sofrido, para nos dar a vida, e muito mais do que isso. Quantos de nós não já experimentamos coisas grandiosas a respeito de oração que fizemos e que foram respondidas? Às vezes coisas simples, mas que Deus se preocupou em cuidar de cada uma delas. E nós estamos muitas vezes inconformados, tristes, porque não estamos recebendo a atenção devida, ou então mesmo a confirmação daquilo que fazemos através das pessoas. Elias experimentou medo, Elias se viu angustiado por não ter a resposta que ele esperava do rei. Nós precisamos aprender através da vida do próprio Elias que é necessário se voltar para o próprio Deus, é necessário enxergar que o nosso coração precisa estar em Deus completamente, de maneira com que essas coisas que muitas vezes são próprias do homem, que a falta de valorização, às vezes você fez algo grandioso para alguém, e de fato isso diante da sociedade, não só diante da igreja, mas diante da sociedade, isso é digno de gratidão, mas as pessoas não têm gratidão. Aí como você fica diante de uma situação dessa? Muitas vezes você pode se sentir mal, se sentir triste, se sentir completamente magoado, e se perguntar por que você ainda se importa, por que você ainda faz. A questão é que nós não fazemos para poder ter a validação das pessoas, nós precisamos sempre focar nisso, mas nós fazemos, tudo que fazemos para que Deus seja glorificado na nossa vida, para que o nome de Jesus seja exaltado, e que nas nossas angústias nós venhamos buscar mais Deus, nós venhamos compreender que Deus não nos abandona, que Deus forja coragem em nós através do medo, porque se você não tiver medo, não tem coragem. Deus fez desses homens, esses grandes homens, heróis, porque eles enfrentaram situações adversas. Porque se tivesse sido fácil, eles não precisariam ter sido heróis, eles foram heróis porque enfrentaram essas situações de adversidade. Elias enfrentou a palavra contrária, o olhar contrário, a posição contrária. Nós podemos enfrentar isso às vezes no nosso serviço, às vezes na nossa casa, às vezes nós não vamos ter a valorização que nós achamos que deveríamos ter, mas que a nossa vida esteja voltada, focada em Cristo,
e que nós venhamos desejar que Ele seja valorizado, que Ele seja glorificado, porque nós somos pobres pecadores e nós não somos dignos de nenhum louvor, essa é a verdade. Mas coisa boa é saber que nós fazemos todas as coisas por amor e que mesmo quando nós não esperamos nenhuma palavra, Deus é glorificado através da nossa vida. Então, que nós venhamos focar, colocar nosso coração completamente em Deus e que essas coisas que são próprias do humano, essas coisas que muitas vezes fogem às expectativas que nós temos sobre as pessoas, que elas não venham roubar de nós o olhar e o coração que devem estar sempre voltados para Jesus e para esse amor que transforma até mesmo ingratos em gratos a Deus. E que quando nós fazemos algo para Deus, a glória dele se manifesta. Então que nós venhamos voltar a nossa vida para o próprio Deus, porque Ele é digno da nossa vida. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui com os irmãos, mais uma aula, e espero, desejo grandemente que os irmãos tenham sido edificados, assim como eu fui edificado por essa lição, e que nós tenhamos uma grande semana, que nós venhamos poder colocar isso em prática na nossa vida, se enxergamos que existe algo que está tirando a nossa felicidade, a nossa satisfação em Deus, que nós venhamos voltar os nossos olhos mais para o amor de Deus, sendo mais gratos a Ele, manifestando o amor dEle nessa terra, para que Ele seja glorificado. Vamos orar e seguir para o fim da nossa aula. Senhor Deus, quero te agradecer, te louvar por mais essa aula, por mais essa oportunidade que tivemos, Pai, de estar aprendendo mais do Senhor através da Tua Palavra, Pai. Tantas pessoas, Pai, que desejam estar diante da Tua Palavra, encontram dificuldades através de perseguições, ó Deus. E nós aqui temos a oportunidade de te buscar, nós temos a oportunidade, Pai, de estarmos diante da Tua Palavra e aprendendo mais sobre Ti. Que o Senhor não permita que nós venhamos tirar os nossos olhos do Senhor e colocar os nossos olhos nas dificuldades, nas situações adversas, Pai, do convívio humano, mas que nós venhamos ser cada vez mais gratos a Ti, nós venhamos buscar cada vez mais o Senhor, e que o Senhor, Pai, seja glorificado no nosso viver, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério, Pai, naquilo que estamos nos propondo a fazer, Pai, que os nossos olhos sejam voltados para o Senhor e para mais nada, ó Deus, que o alvo da nossa vida seja o Senhor. Quero te agradecer, te bendizer por tudo que o Senhor tem feito por nós e pedir, Pai, que o Senhor esteja nos direcionando a cada dia mais. Que Teu nome seja honrado e glorificado, Pai. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor é grandioso, o Senhor é santo, o Senhor é digno de todo louvor. Nós não somos dignos de nada, Pai, mas o Senhor é digno de toda a honra e glória. Te agradecemos e te louvamos por tudo. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Um ótimo domingo a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês.